está a situação dos reservatórios de água em Fortaleza em 2024? Bom, aí como eu disse anteriormente, quando eu falo dos reservatórios de água em Fortaleza, eu vou falar basicamente daqueles 4 que eu já mostrei aqui, né, que são os principais que mandam água para Eta Gavião e Eta Oeste. Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. Esses reservatórios, 2022, todos sangraram. O que é um reservatório sangrar? É verter. Eles chegaram, não tem aquela capacidade máxima dele? Quando ele atinge quando ele ultrapassa aquela capacidade máxima dele, ele vai para a gente chama aqui no Ceará sangradouro. No resto do Brasil o pessoal chama mais vertedor. Então, ou é sangrar ou verter. Mas quando ele atinge a capacidade máxima, ele começa a extravasar água por esse sangrador, manda embora, né? E no caso deles vai para o mar. Então, em 2022, todos esses reservatórios eles chegaram nessa capacidade máxima. Em 2023, chegou na capacidade máxima o açude Pacajus, o açude Gavião, se eu não me engano, ele chegou a atingir a capacidade máxima, e o açude Pacuti e Riachão, que ficam no meio do caminho, entre os dois, né, eles chegaram a cerca de 90%. Esse ano, o Gavião chegou a atingir a capacidade máxima, acho que semana passada. O açude Pacajus também atingiu a capacidade máxima, acho que em março. Tem que ver, e já eu recomendo uma coisa para vocês verem, até para ajudar no trabalho de vocês. E os Pacuti e Riachão, que são os outros dois que ficam no meio do caminho, esse ano chegaram, acho que estão com 88%, perto de 90%. Então eles estão numa situação, a gente vem aí 3 anos de uma situação, bem, depois de alguns anos muito difíceis, 2012 até quase 2020, que a gente veio numa situação de seca que precisou trazer água do Castanhão, e o Castanhão quase secou. Você bota na cabeça, tem em mente que o Estado tem 18,5 bilhões de metros cúbicos de capacidade. Só o Castanhão é 6,7. Então, 1/3 do Estado todo é o açude Castanhão. O açude Castanhão chegou a ter só 2% da capacidade dele. A gente chegou numa situação muito difícil, em que a gente estava com pouca água em Fortaleza, que a gente estava com pouca água no Castanhão. Mas, ainda bem que a gente conseguiu se recuperar disso. E nos anos que vieram depois disso, a gente vem numa situação um pouco confortável, certo? Tanto dos reservatórios aqui da região metropolitana. Caso vocês queiram, aí é um outro ponto importante, caso vocês queiram qualquer informação, esses números bem mais precisos, capacidade de acumulação, até situação de qualidade de água dos açudes, aqui na COGE a gente mantém junto com a FUNSEM o Portal Hidrológico do Ceará, certo? No Portal Hidrológico do Ceará, você tem ali um mapa, tabela com a relação de todos os reservatórios, a capacidade de cada reservatório, quanto está hoje, o histórico, você tem o histórico em gráfico, você tem todos esses dados lá, tá certo? Isso você pode acessar tanto no computador, como você tem também um aplicativo aqui, tanto Android como iPhone, iOS, você tem o portal hidro.ce. Então você acessa ele vai carregar um mapa, e nesse mapa ele vai mostrar vários triângulos, e cada triângulo desse representa um reservatório. Se a internet aqui funcionasse, ficava bom. Mas é porque o sinal aqui é ruim. Pronto. Cada triângulo desse representa um reservatório monitorado. Eu vi isso aí. Certo? Então, assim, as cores vão desde o cinza até o roxo, passa pelo verde, vermelho. Então, essa cor representa a capacidade do reservatório. Quanto mais você vai chegando no azul e roxo, o roxo é porque ele está sangrando, o azul é porque ele está, acho que é acima de 70%, se eu não me engano, ou é acima de 90%. Mas de qualquer forma, quando a gente olha aqui para a metropolitana, que é essa que a gente está aqui agora, principalmente aqui, a gente está vendo que esses 4 reservatórios aqui, que são os principais, sangrando ou então com volume acima da capacidade. Então a gente está numa situação bem confortável, certo? A bacia como um todo, o que não é a realidade em todo o estado. Se você olhar aqui, alguns outros se destravassem, alguns outros aqui, você tem reservatórios na situação vermelha, na situação cinza, né? Então você tem aqui, essa região central do estado, ela apresenta muita dificuldade de recarga. É isso, pessoal. A COGE hoje, ela tem uma estrutura administrativa que funciona da seguinte forma.
A gente tem 4 diretorias na companhia. A gente tem o diretor-presidente, né, que é o responsável máximo pela companhia, e a gente tem outras 3 diretorias. A gente tem a diretoria de operações, que está vinculada a elas várias gerências que cuidam da operação e manutenção dos reservatórios. A gente tem a diretoria de planejamento, que é onde está vinculada a parte de estudos e projetos, gestão participativa, a parte de outorga pelo uso dos recursos hídricos. Quais as medidas tomadas pela COGEP em caso de seca? Medidas tomadas pela COGEP em caso de seca. A gente passou por isso recentemente, na última década, que a gente viveu, principalmente depende da região, mas você vem aí de 2010 até 2019, depende muito da região do estado do Ceará, mas na última década a gente atravessou por uma seca severa aqui. Eu costumo dizer que Fortaleza, quando se trata de água, ela é meio que uma criança que não sabe o que tem, porque para ela ter água, muitas vezes você tem muito trabalho, muitas vezes a população não sabe o trabalho que dá para que tenha água aqui na região metropolitana. Então, um dos pontos na época de seca que eu já trouxe para cá, na região metropolitana especificamente, é trazer água do açude Castanhão. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente já conversou aqui. Já que os açudes aqui não dão conta, então você traz águas de outras regiões do estado, do açude Castanhão ou do Vale do Jaguari. O primeiro ponto, na hora que se estabelece a situação de seca, é você limitar os usos. Você tem usos fundamentais, usos prioritários. Quais são os usos prioritários? O abastecimento humano, água e reservatório. O que a gente estimula muito as indústrias a fazerem reuso da água deles. Eles usam a água no processo industrial e essa água seja reaproveitada dentro da planta deles, de forma a que eles não precisem utilizar mais água bruta. Florestas tiveram, assim, muitas outras ações. A COGEP incluiu muitos reservatórios que não eram monitorados antigamente e que passaram a atender algumas cidades, e a COGEP incluiu eles no monitoramento para que eles passassem a atender essas cidades. De um modo geral, isso foi ação não só da COGEP, foi COGEP, principalmente, né, Secretaria de Recursos Hídricos, COGEP, CAGES, SOIDRA, Defesa Civil do Estado do Ceará é importante, porque a Defesa Civil e o Exército também entram com carro-pico. Todas essas instituições se reuniam constantemente para poder definir que ações serem tomadas durante o período de seca. E hoje, aí olhando para o futuro, hoje a COGEP está com um plano de gestão de seca, chama de gestão proativa de seca. Teoricamente, você reduziria a vazão de outros usos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a COGEP adotou, e a CAGES também adotou por conta disso, né? Mas a COGEP adotou um encargo chamado encargo hídrico emergencial. As termoelétricas, que consomem também muita água para produzir a energia, né, a partir de calor, elas foram sobretarifadas. Então elas receberam, além da tarifa delas, que já é um pouco mais cara que as outras, que é um pouco não, bastante mais cara que as outras, elas ainda foram tarifadas além disso. E a CAGES, entrando na área da CAGES, ela entrou com a tarifa de contingência, para que a população, por conta, né, do impacto financeiro do dinheiro, reduzisse o consumo. Além disso, a COGEP, em muitas cidades do interior, junto com a SOIDRA, com a FUNSEMI, o governo do estado como um todo, se estabeleceu um comitê, um conselho chamado Grupo de Contingência das Secas, em que esse grupo inicialmente se reunia toda semana, depois a cada 15 dias, depois que a situação do estado foi melhorando um pouco, esse grupo hoje se reúne, passou a se reunir em cada mês, e hoje ele se reúne quinzenalmente. A cada 15 dias o grupo se reúne e define as ações que podem ser tomadas. Nesse período, muitos municípios, a gente teve escavação de poços, construção de adutoras emergenciais. Quando a gente fala semiárido no mundo, a gente tem vários semiáridos. A gente tem semiárido na Austrália, a gente tem semiárido na África, certo? E o que é que diferencia o nosso semiárido do Brasil, do Nordeste brasileiro? O que é que diferencia o nosso semiárido para os outros semiáridos do mundo? Alguém sabe? Bem interessante isso, gente, porque o nosso semiárido
é de uma população de 24 milhões de habitantes. Então é o semiárido mais populoso. Vivem 24 milhões de pessoas. Então, com essa reflexão a gente inicia. O que é que vocês entendem sobre semiárido? Aí a gente está com o nosso mapa, né, do estado do Ceará, onde mostra as diferenças de clima, né? A gente pode aí dizer que a maioria está no clima tropical quente, semiárido. Você tem aí também o clima tropical, tem semiárido brando, clima tropical quente subúmido e tropical quente úmido. No começo que estava passando os slides sobre a criação de açudes, né? Eu queria saber se tem plano para esse ano vocês criarem algum açude ou algo desse tipo. Não, em nível estadual, o estado ele tem alguns açudes planejados, certo? Açude Anil, tem alguns açudes no Maranguapinho para proteção de cheia, mas sempre a criação de açude aqui no estado do Ceará é algo de médio e longo prazo. Então, para esse ano não. A gente tem um açude em nível federal que está tendo obras, é um açude muito significativo, é o açude Fronteiras. Quem está fazendo ele não é o estado do Ceará, eu acho que o estado do Ceará, não tenho certeza, mas eu acho que o estado do Ceará pode ter entrado com parte da verba, uma parte pequena. Quem está fazendo é o governo federal, certo? Aí ele fica lá na bacia dos Sertões de Crateús, que é uma das bacias que tem mais dificuldade de recarga, que é aquela faixa do meio do estado, que é o Sertão Central, que é uma faixa que chega a bater anos com chuva inferior a 200 milímetros. Então a gente viu aqui que o estado chove mais ou menos 800, evapora mais ou menos 2.000, essa região tem ano que chove 200, 300, então chove muito pouco lá. Mas mesmo com essa pouca chuva, lá tem um rio muito expressivo, que é chamado Rio Poti. Esse rio ele vai para o Piauí e cai na bacia do Rio Parnaíba. E o Rio Poti ele não tem nenhum grande reservatório que poderia ter um aproveitamento das águas dele, até o momento. Então o governo federal, visando a garantia ali daquela região, está construindo o açude Fronteiras. Esse açude deve ser usado para abastecimento humano de várias sedes municipais ali da região de Crateús. Eu não sei realmente quanto por cento está em obra, ele está em andamento, é um reservatório realmente muito grande, vai ser um dos maiores do estado aqui na construção. Mas no momento que está em execução, é bom frisar, não pelo governo estadual, pelo governo federal, é o açude Fronteiras, nos Sertões de Crateús. Até 2021. Essas barras aqui, elas mostram o volume armazenado, a capacidade de armazenamento dos açudes. O que é capacidade de armazenamento? Quando a gente constrói um açude, ele tem uma capacidade total e um volume. O volume é a situação hídrica dele atual, certo? Não quer dizer que ele vai estar sempre cheio. Então aqui, ó, desde o açude Cedro, 1906, quanto é que estava a capacidade de armazenamento do estado? Olha aqui, aumentou bruscamente aqui, nesse ano. É do final da década de 90, começo dos anos 2000. 2001, 2002. Quem pode me dizer aqui qual foi o açude? Nosso maior açude saiu, eu vi uma reportagem linda, não posso dizer o nome, senão eu vou dizer, né? Mas o maior açude de usos múltiplos da América Latina. Como é o nome? Está no estado do Ceará. São Francisco? Não. São Francisco é uma transposição das águas do São Francisco. De um rio. Vamos para açude. Qual é o maior açude do estado do Ceará? Que é o maior açude de uso. Operados Placajés. Mas qual é a origem da água? Açudes Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. E quando esses açudes, eles não dão conta, porque hoje esses açudes dão conta do consumo de Fortaleza menos de 2 anos. Se eu tiver com ele cheio hoje, ano que vem, se não chover, porque se espera, se não chover uma quantidade de chuva razoável aqui para a região, eles não dão conta do próximo ano. Essa era uma das perguntas que a gente queria saber, qual era
a situação dos açudes em 2023, desse ano pra cá. Agora, né? Agora. Te vejo já. Só explicar o sistema e depois eu entro no volume armazenado. Então, quando eles não dão conta, a gente traz água aqui do Castanhão. Tá vendo nosso Castanhão? Então, aqui vem por esse canal, que é o eixão, o trecho 1, ó, até esse açudeco aqui, Curral Velho. Daqui ele vem trecho 2, trecho 3. A gente tem aqui essa estação de tratamento aqui, chamada Estação de Tratamento do Gavião, Meta Gavião. Ela é operada pela CAGES. E é a partir dessa estação de tratamento em que você recebe boa parte da água tratada para Fortaleza e para a região metropolitana. Região metropolitana onde? Eusébio, Calcaia, Maracanaú, acredito que são esses os principais municípios, Pacatuba. Então, de onde é que vem essa água da estação de tratamento do Gavião? Uma série de reservatórios aqui. Aqui a gente tem o reservatório Pacuti, começa daqui. A gente tem o açude de Pacajus, foi construído em 93, junto com o canal do Trabalhador, que a Débora falou. Do açude de Pacajus, deixa eu limpar mais esse nome aqui, que tá coisa demais. Excelente. Do açude de Pacajus a gente tem um túnel e um canal que manda para o açude de Pacuti. Do açude de Pacuti ele é ligado com o açude de Riachão. Do açude de Riachão tem um túnel e um canal que manda para o açude de Gavião. E o açude de Gavião tem essa estação de tratamento vinculada que é a Gavião. E daqui é feito o tratamento da água e distribuído para toda essa região de Fortaleza. Além disso, a gente tem outra tubulação que a gente opera saindo do Gavião, que é essa laranjinha aqui. Deixa eu clicar aqui. Que esse é o chamado trecho 5 do Eixão das Águas. O trecho 1, ele sai do açude de Castanhão até Morada Nova. O trecho 2 e 3, de Morada Nova até aqui Pacajus. E o trecho 4, de Pacajus até aqui o Gavião. E o 5, que é essa tubulação, vai aqui do Gavião até o complexo, lembra que ela falou do CIP? O Complexo Industrial e Portuário do PECER, está aqui o CIP, está aqui o porto, certo? E no meio do caminho, ele encontra essa estação de tratamento aqui, da CAGES, chamada ETA-Oeste, que abastece toda essa região oeste de Fortaleza e Calcaia. Então hoje o abastecimento da região metropolitana, resumo, né? Então tem toda essa conversa para dizer o quê? O abastecimento da região metropolitana de Fortaleza é feito pelas estações de tratamento do Gavião e pela estação de tratamento oeste, todas duas operadas pela CAGES. Mas qual é a origem da água? Açudes Pacajus, Pacuti, Riachão e Gavião. E quando esses açudes, eles não dão conta, porque hoje esses açudes dão conta do consumo de Fortaleza menos de 2 anos. Se eu tiver com ele cheio hoje, ano que vem, se não chover, o que se espera, se não chover uma quantidade de chuva razoável aqui para a região, eles não dão conta do próximo ano. Essa era uma das perguntas que a gente queria saber, Chico. Qual era a situação dos açudes em 2023, desse ano pra cá? Agora, né? Agora. Te vejo já. Só explicar o sistema e depois eu entro no volume armazenado. Então, quando eles não dão conta, a gente traz água aqui do Castanhão. Tá vendo nosso Castanhão? Então, aqui vem por esse canal, que é o eixão, o trecho 1, ó, até esse açudeco aqui, Curral Velho. Daqui ele vem trecho 2, trecho 3, e aqui o trecho curtinho aqui, que não dá para ver direito, é o trecho 4. E daqui segue e vai ao ponto. Então hoje o abastecimento em condições de escassez é trazido água do Castanhão para esses açudes para levar para a CAGES. Em condição de situação favorável, que é o que a gente está agora, os próprios açudes da região metropolitana dão conta e não precisa trazer essa água para cá. Certo? Eu acho que para o abastecimento de Fortaleza seria isso. E da região metropolitana. No caso de seca tem um auxílio. Uma transposição. Transposição é o ato de vencer o divisor que é a divisão da bacia, né? A transposição é o ato de você vencer essa divisão. Né? No caso, com um canal escavável, com tubulação ou com o túnel. Certo? Isso é o principal sistema. Aí você tem outros sistemas menores. Por exemplo, Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, mas Maranguape é abastecido por outro reservatório Acarato do meio. Mas o principal de Fortaleza é esse.
A gente vê que o estado do Ceará, ele está, o centro dele, quase a totalidade dele, tem um clima semiárido um pouco mais agressivo, vamos dizer dessa forma. Mas você tem ilhas de umidade no estado do Ceará. O que são essas ilhas de umidade? São justamente as serras. A gente tem aqui lá embaixo a Chapada do Araripe, né, que é uma região mais elevada. Se você olhar o estado do Ceará, você vê que o contorno dele é um contorno elevado. Essa região são regiões elevadas, com o centro mais rebaixado, que seria a depressão sertaneja. Então você tem lá embaixo a Chapada do Araripe, você tem aqui a região metropolitana com a Serra de Baturité, você vê ali a Serra da Miruoca e a Serra Grande, que é a Serra da Ibiapaba. Então essas serras que são serras úmidas, você tem uma ocorrência maior de precipitação, uma evaporação um pouco menor, e você tem até a característica... Quais as medidas tomadas pela COGER em caso de seca? Medidas tomadas pela COGER em caso de seca. A gente passou por isso recentemente, na última década, que a gente viveu, principalmente depende da região, mas você vem aí de 2010 até 2019, depende muito da região do estado do Ceará, mas na última década a gente atravessou por uma seca severa aqui. Eu costumo dizer que Fortaleza, ela, quando se trata de água, ela é meio que uma criança que não sabe. 95, era isso aqui. Que interessante que vocês não têm essa memória, certo? E por que isso mudou? Por quê? Por que alterou? O clima mudou. Na verdade, o clima está ficando mais agressivo cada vez mais. O que é que vocês acham que aconteceu de hoje vocês não saberem essa realidade? A gestão dos recursos hídricos. Muito bem, exatamente. Essa política que a gente falou é a política e o sistema. Elas estão juntas. Política é o que faz o quê? Planeja as leis, certo? Vislumbra os projetos. Cria instituições. Cria instituições. E o sistema? O sistema é quem opera, é quem mantém, são as responsabilidades dos órgãos. Então é essa junção que amenizou essa nossa realidade do semiárido. Mudar não existe. Porque sempre tem, lembra a variabilidade temporal e espacial? Sempre vai ter algum ponto no estado que está em crise. Não tem como não ter, certo? Mas essa política e esse sistema minimizou essa situação. E graças a Deus que vocês não têm memória. Mas os jovens têm que saber do passado, certo? É importante. O passado muitas vezes se repete. Mais alguma coisa aí? Não, acho que não. Não, mas agora tem como mandar para HD no WhatsApp também, tem esse negócio, né? Deu tudo certo aí aqui na COGER. Conseguimos fazer tudo bonitinho, direitinho, da melhor forma. Deixa eu ver uma coisa. Tudo organização, né? Tudo pro titio Albeni, Tu mora onde? pra ele ficar feliz com a gente. Um beijo, Albeni.